Começamos? Então vamos lá. Hoje a gente tem dois aspectos importantes para refletir na Divina Liturgia de hoje. Primeira coisa, o pecado. Aquilo que o pecado faz conosco em relação a Deus e como o pecado estraga a perfeição da criação de Deus para nós. A primeira leitura vai trazer aquilo que eu chamo de espírito adâmico. Vocês sabem o que é o espírito adâmico? É a mania de botar a culpa nos outros. Tudo é culpa dos outros. Caiu um telhado, a culpa é dos outros. Não tem nada com isso não. Às vezes até fui eu que fui lá fazer o trabalho, o serviço de telhar, né? Colocar o telhado na casa alheia. Fiz errado, mas o vento soprou forte demais. Mas o gato subiu na telha e ficou correndo. É culpa de todo mundo, menos minha. Então o espírito adâmico é isso. É a mania que a gente tem de colocar a culpa no outro. E eu queria iniciar dizendo o seguinte: quando Deus vai chamar Adão e Eva lá no paraíso, depois que eles pecam, o que é que Adão responde para Deus? Tive medo e me escondi porque estava o quê? Nu. Eu pergunto a vocês, será que Adão e Eva eram cegos? Afinal de contas, eles viveram muito tempo ali no paraíso antes de pecarem e eles estavam como? Nus. Eles não estavam vestidos. Então, eles viam um ao outro nu. Eles provavelmente, ali devia ter um lago, alguma coisa que refletia a imagem deles, e ao se olharem, olhar para si próprios, percebiam que estavam nus, e ao olhar o próprio corpo, eles sabiam que não estavam vestindo roupa nenhuma. Então eles sabiam que estavam nus. Como que de repente Adão se esconde com medo de Deus porque estava nu? Então é a primeira confissão, na verdade, de maneira indireta. Adão diz a Deus: eu errei, né? Eu até hoje sabia que estava nu, mas a minha nudez, a partir do momento que eu como do fruto proibido, ela passa a ser para mim sinal de vergonha. Eu não tinha vergonha da minha sexualidade, mas passo a ter vergonha dela por causa do pecado da desobediência. Então o que acontece? Quando nós desobedecemos a Deus, a primeira coisa que a gente percebe é que aquilo que Deus cria com perfeição, eu me envergonho. Eu me envergonho de minha saúde, eu me envergonho da minha beleza, eu começo a dizer que eu sou feio, eu começo a dizer que eu sou incapaz. Só que Deus nos fez lindos, Deus nos fez capazes, Deus nos fez perfeitos, mas nós nos envergonhamos de tudo isso. E quais são as desculpas que a gente usa? As mais variadas possíveis. E a culpa é sempre de quem? De qualquer um, menos minha. Mas Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que Ele vai dar uma chance para Adão e Eva. Quando Deus pergunta: acaso comestes do fruto? Primeiro Deus pergunta: quem disse que você estava nu? Quem foi que te informou? Quem informou a Adão e Eva que eles estavam nus foi o pecado. Certo? No momento que eles pecam, eles percebem isso. Aí ele vai fazer a pergunta óbvia que ele sabia que tinha acontecido: acaso comeste do fruto que te proibi comer? Aí Adão vai dizer o quê? Sim ou não? Ele não diz nem sim, nem não. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, esta Eva, se fosse Judite, Esther ou Ruth, eu não teria pecado. Mas foi Eva que o Senhor... Quem foi que deu Eva para Adão? Deus. Que o Senhor me deu. Aponta o dedão lá para Deus. Então a culpa é sua. Eu estava sossegado, de boa aqui. Estava dando nome aos bichos. Né? Estava aqui em paz. Eu lá sabia que precisava de uma mulher. Aí o Senhor me faz dormir, tira a minha costela, me arranja uma mulher, não é? E me traz essa dor de cabeça. Foi o que Adão disse para Deus. Ou seja, além de não admitir o erro, Adão disse que Deus errou no projeto. O projeto de Deus estava errado, era para ele ser sozinho. Muito bem. Deus não diz nada no primeiro momento para Adão, porque a punição vai ser dada depois. Vira-se para Eva e repete a pergunta: Eva, por que você fez isso? Para saber se pelo menos Eva iria dizer: não, me desculpe, realmente, eu confesso, errei e tal.
Mas aí o que é que Eva responde? A serpente. Que quem criou? Deus. Que o Senhor criou. Eu lá sabia que serpente falava. Eu lá sabia que serpente tinha capacidade de seduzir ninguém. A serpente que o Senhor criou me seduziu e eu comi do fruto. Então a culpa também não era de Eva. Era da... Não. Era de quem? De Deus. A serpente foi só o veículo. Mas o culpado era Deus que criou a serpente. Não é? Aí Deus vira para a serpente e pergunta: por que fizeste isso? É isso mesmo? Não. Ali é: por que fizeste isso, vírgula. Deus já não pergunta para a serpente. Porque a serpente tinha pleno conhecimento da verdade. Motivo e razão pelo qual o Satanás, o diabo, o Lúcifer, o inimigo de Deus, não é perdoado. Porque o conhecimento dele a respeito da verdade era completo. Ele sabia exatamente qual era a consequência de dizer não para Deus e ainda assim disse não e arrastou a sua criação, que somos nós, os seres humanos, para o pecado. Pois muito bem. Então, para punir a serpente, o que é que Deus diz? Porque fizeste isso, vírgula, comerás pós pelo resto da sua vida, se arrastará na terra. Porém, aí vem a primeira profecia. A primeira profecia da Bíblia, quem fez foi o próprio Deus, não foi um profeta. Olha que coisa maravilhosa. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Pois muito bem. E a primeira profecia que Deus, o próprio Deus, faz na Bíblia é a profecia a respeito de quem? Dá um doce para quem acertar. Deus está falando de quem? Pode ser mais alto. Deus está falando de quem? De Maria, mãe de Jesus. Ou seja, Maria é a primeira garantia que Deus nos dá de que uma salvação virá pela sua descendência. Por que Maria é garantia? Porque se ela não disser sim, já foi um abraço, salvação no modelo que Deus quis fazer. Ou seja, preparar uma mulher desde muito antes que Jesus nascesse. Então Maria começa a ser preparada ali, nesse momento. Pois muito bem. Aí nós temos o Evangelho dizendo o seguinte: olha, Jesus faz o que faz pelo dedo dos demônios. Jesus vai então explicar que não é possível por um motivo lógico. Se uma casa está dividida contra si mesma, essa casa vai à ruína. Então, se Satanás repreende a si mesmo, como que ele pode ter sucesso na sua tarefa, que é levar o ser humano para o inferno junto com ele? Porque ele sabe que ele está condenado. Lembra que eu disse? O conhecimento dele é completo a respeito da graça, da salvação, do bem e do mal. Apoie muito bem. Entra aí agora o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Trocando em miúdos, em linguagem mais clara e mais tranquila, o que é o pecado contra o Espírito Santo, contra a verdade de Deus? Sabe aquelas verdades que, como eu gosto de dizer, que são tão claras como o dia de sol, no dia mais quente do verão, certo? Pega aí o dia mais quente do verão, ao meio-dia, sol a pino, batendo no tutano do sujeito, na linha do Equador. Na linha do Equador, o sol vai estar lá 90 graus, batendo lá no tutano, quente que só, 50 graus na sombra. Eita nós, né? É uma verdade que não tem desculpa. Ou seja, padre, mas tinha ali uma sombra em cima e eu não enxerguei direito a verdade. Não tem sombra nenhuma. Ela está clara, nítida e incontestável. O sol é quente, ponto. Ninguém discute isso. É quente e fim de papo. Eu negar isso é estupidez, né? O gelo pode me queimar? Pode, mas continuará gelado. Certo? Muito bem. Então o que acontece? A verdade que Jesus trouxe pelo Espírito Santo, e graças a Deus não é um pecado tão comum de se cometer, porque Jesus acusou os fariseus e doutores da lei de cometer este pecado contra o Espírito Santo. Porque sendo eles religiosos, catedráticos na palavra de Deus, não existia a nossa Bíblia com 2 testamentos, mas existia a Torá.
que eles seguiam ao pé da letra, eles sabiam que tinham que esperar o Messias e ainda assim recusaram o Messias. E recusando o Messias, acusaram este mesmo Messias de operar os seus milagres pela mão dos demônios. E ele vai dizer, olha, toda blasfêmia, todo pecado será perdoado, todo, com a única exceção, o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Aí a gente começa a entender, padre, e quem comete suicídio está no inferno? O que foi que Jesus disse? Todo pecado será perdoado, menos contra o Espírito Santo de Deus. E não é fácil pecar, graças a Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Quem são as pessoas que pecam contra o Espírito Santo de Deus? Em sua grande maioria, nós os religiosos, quando distorcemos as palavras de Deus, quando vendemos a bênção de Deus, e os leigos, quando, tendo experimentado em suas vidas a graça, a misericórdia, tendo experimentado em suas vidas o milagre e a intimidade com Jesus, a intimidade com o Espírito Santo, fazem o que Adão e Eva fizeram de maneira consciente. Renunciam a esta verdade para viver as mentiras do mundo. Aí eu faço um ensaio para pecar contra o Espírito Santo. E se eu continuar insistindo nisso, nesta rejeição, aí sim eu peco contra o Espírito Santo. Porque se quem me deu a vida foi Deus, essa vida é muito boa e agradável, e eu a renuncio, eu estou dizendo a mesma coisa que Adão e Eva disseram. O Senhor é culpado porque o Senhor fez algo errado. Adão disse, a culpa é do Senhor porque o Senhor criou Eva. Eva veio com defeito. Na visão de Adão, Eva veio com defeito. Ou seja, se ela fosse perfeita como o Senhor realmente criou, ela não teria me trazido o fruto. O que é que Eva diz? A serpente que o Senhor criou, esse bicho que o Senhor criou, permitiu que eu fosse seduzida. Se o Senhor não tivesse feito esse bicho com defeito, eu não teria errado. Então, a gente precisa se livrar desse espírito que eu chamo de espírito adâmico, que é o espírito de transferir as nossas culpas e responsabilidades para os outros. Então é preciso reconhecer diante de Deus que nós somos sim pecadores, para que, uma vez reconhecendo isso, a nossa vida de santidade possa estar presente no nosso dia a dia. E isso é importante. Lutar por ter uma vida de santidade. Não sermos santos porque não seremos santos prontos, como os santos que estão nos altares. Só depois de morto. E se tivermos vivido realmente nesta terra uma vida de santidade. Fora isso, não. Mas nós somos felizes porque o Salmo vai dizer que no Senhor está toda bênção e redenção. Toda bênção e copiosa redenção vem da parte de Deus e de ninguém mais. Por isso que nós confiamos nele, esperamos nele e queremos viver assim como São Paulo começou a dizer já nos últimos tempos de sua vida: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.